Mas vamos começar aqui uma visita, vamos ser breves porque temos depois aqui mais, tem aqui a Isabel que me vai sempre picar, sempre que eu começar, não, ela disse não, eu vou-se fazendo sinais, mas porque eu falo muito, depois é um problema. Mas vamos começar aqui no Palácio. Não fala muito, fala de uma coisa que o apaixona É, não é? tenta Pois é, transmitir pois a sua é. paixão. E não vou falar do Sporting, pronto, também é uma coisa que me apaixona, Está cada vez melhor. senão é outra paixão. Conflituosa lá em casa, pronto, mas enfim. Mas vamos começar aqui no Palácio, vamos passar pelos jardins e vamos acabar na adega, falar sobre algumas coisas. Eu sou o coordenador técnico do projeto da Vinha do Vinho Vila Oeiras, aqui na Câmara Municipal de Oeiras. Sou funcionário da Câmara há 31 anos, vai fazer este ano, e sou arquiteto paisagista, por isso não sou enólogo, sou um jardineiro diplomado. E por isso vou falar um bocado de jardim, da paisagem e do território, que é algo que me diz muito e que por acaso tem muito a ver com aquilo que é o vinho de Carcavelos e o que é o vinho de Carcavelos aqui nesta região, nesta quinta, e que depois representa aquilo que nós fazemos e que vocês provam lá em cima. Por isso venham comigo, vamos começar aqui no jardim. Eu fui chefe da divisão de espaços verdes durante 17 anos aqui na Câmara de Oeiras e foi nesse cargo que assumi também o projeto da coordenação do vinho. Isto passou, quando o projeto do vinho passou para a Câmara de Oeiras, era preciso tomar conta de uma vinha, então, isto são os espaços verdes que vão tomar conta da vinha. E em bom tempo o Sr. Presidente me desafiou a coordenar este projeto, que é algo que me concilia duas paixões, que é a arquitetura paisagista e o vinho. Sempre foi algo que me entusiasmou, foi a questão do vinho. E por isso, quando era chefe de divisão de espaços verdes, nós recuperámos este jardim em 2005, abrimos ao público em 2005, quando a Câmara comprou em 2004 o Palácio e os jardins, depois recuperou e abriu ao público. Uma das principais discussões que eu tinha era com os engenheiros, que tinham que fazer manutenção dos telhados deste edifício e diziam, vamos cortar estas árvores porque isto entope-nos os algerosos, temos sempre infiltrações, e não podem cortar as árvores, que isto são árvores espetaculares, e de facto elas têm-se mantido com vitalidade e com uma presença fantástica. Falando um bocadinho daqui da história da arte, não vos vou aborrecer muito com isto, mas os jardins históricos portugueses são caracterizados por alguns pormenores que só existem em Portugal e que não existem no resto do mundo. E, efetivamente, os jardins históricos portugueses, as quintas de recreio, que geralmente eram sempre quintas de recreio, eram sempre associados à produção de qualquer coisa. Nós praticamente não temos jardins de prazer, jardins só para usufruto. Todos os jardins, inclusive a Quinta Real de Queluz ou a Quinta Real de Caxias, eram quintas de produção agrícola. E a parte de fruição, ou seja, a parte de prazer, eram geralmente espaços integrados dentro da produção agrícola. E há alguns dedicados exclusivamente para isso, por exemplo, o Jardim de Busto da Quinta de Queluz é uma pequenina parcela de toda a quinta, não é? Mas é o único, tal como este Jardim de Busto, é o único espaço na quinta que foi desenhado exclusivamente para estadia, para desfrute. Tudo o resto da quinta, e estamos a falar de uma altura no século XVIII, uma quinta com mais de 200 hectares, tinha usufruto de passeio e de estadia, mas dentro do espaço de produção agrícola. Toda a zona dos leitos de cheia do rio eram ocupados com hortas, com pomares, de laranjas. Há quem diga não, o Marquês de Pombal, inclusivamente, escreveu que grande parte da sua fortuna a conseguiu vendendo laranjas, e nós acreditamos. Sabemos que não foi bem assim, mas é interessante ver a história. E isto enfim, todos nós temos esta questão de mixed feelings, né, em relação ao Marquês de Pombal. Todos nós temos assim uma coisa com ele, porque ele, de facto, era uma pessoa um bocadinho difícil, de caráter difícil, mas um inovador em todas as áreas do conhecimento e especialmente na parte da agricultura, que é aquela que nos diz mais respeito. Foi alguém, efetivamente, completamente disruptivo em relação a tudo aquilo que se fez até à altura do Marquês.
e não só no vinho, mas noutras áreas. Aqui, por exemplo, ele fez uma fábrica de seda aqui na Quinta e produzia seda. E depois daqui exportou a tecnologia para fazer a fábrica de seda nas Amoreiras, em Lisboa. Por isso, aqui o que vocês vão encontrar na Quinta neste momento já não é a Quinta de Recreio, pelo menos a parte dos jardins. Houve aqui uma intervenção no século XX, nos anos 50 do século XX, quando o Instituto Gulbenkian de Ciência adquiriu o palácio e os jardins. Contratou um jovem arquiteto paisagista, que foi meu professor, o Gonçalo Ribeiro Teles, para fazer a recuperação dos jardins. De facto, não havia grandes dados históricos na altura, não havia desenhos originais, e ele reinventou um pouco o jardim do século XVIII. O que existia eram as pontes, as escadarias e a estatuária, e ele redesenhou os jardins que vocês vão ver agora, muito à imagem do que era a contemporaneidade dos anos 50, que era o modernismo dos anos 50. E por isso hoje em dia temos um jardim com duas camadas de património. É uma pérola do século XVIII, com estatuária de Machado de Castro, fantástica e única, é uma das maiores coleções de Machado de Castro que nós temos no nosso país, e depois temos uma outra camada de um desenho modernista em cima de um desenho barroco, o que dá aqui uma dupla camada de património. Vamos descer, vamos atravessar a ponte e vamos ali à Cascata dos Poetas. Voltando aqui um bocadinho à conversa e falando um bocadinho da Quinta, estamos à frente da Cascata dos Poetas, onde temos os clássicos, Camões, Tasso, Virgílio e Homero, e depois temos aqui na gruta um Deus-rio que é posterior, este Deus-rio é posterior, é do século XIX, mas isto é uma cascata artificial, que era algo muito à moda do barroco, do estilo barroco europeu, onde não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, havia estas construções em que, no fundo, o barroco é sempre o homem e a natureza, e o homem é dominar a natureza, e aqui, mais uma vez, acontece isto. Na Quinta, ele construiu 3 cascatas monumentais. Tem a Cascata dos Poetas, a Cascata dos Gigantes ou do Taveira, com um tanque de rega, parece uma piscina olímpica, fantástica, linda, com uns painéis de azulejos de 6 metros de altura, fantásticos, que estão na parte da Quinta de cima, e do outro lado da Ribeira temos ainda a Cascata da Fonte de Ouro, infelizmente está muito deteriorada e a Câmara está a fazer os esforços para recuperá-la. Para terem uma noção, temos 3 cascatas monumentais numa Quinta do século XVIII, do Ministro do Rei, e a Quinta do Rei tem uma cascata monumental. Isto em França resultou no guilhotinamento do ministro, que também resolveu fazer um jardim maior do que o do rei e não correu bem para ele. Aqui, como o ministro tinha algum peso, não lhe aconteceu nada. Mas efetivamente isto demonstra um bocadinho o peso que o Marquês de Pombal tinha na corte e junto de Dom José I, o peso que ele tinha e a importância que ele tinha na Quinta. Este jardim, esta Quinta toda, não é só o jardim, foi o primeiro grande projeto de paisagem que se fez em Portugal. E não há certezas, estão-se a estudar, ainda hoje se está a estudar o arquivo pessoal do Marquês de Pombal na Torre do Tombo. Só há muito pouco tempo é que se abriu o espólio do Marquês de Pombal e se começou a estudar de uma forma sistemática, e efetivamente começa-se a atribuir a Carlos Mardel também o desenho do palácio e o desenho da Quinta. Carlos Mardel, arquiteto responsável pela reconstrução de Lisboa, húngaro, arquiteto húngaro. E efetivamente há aqui um trabalho de paisagem muito interessante. Eu depois vou explicar aqui um bocadinho mais ali à frente. Ele, quando herdou o Morgadio do Eiras, que era uma pequena propriedade aqui, junto no centro da vila, que não era o centro da vila, foi construído um centro de vila aqui. O centro de vila era mais acima, era na transição para Santa Mar, onde é a igreja matriz. E por isso, aqui, quando ele herdou, ele fez o seu palácio, fez as cavalariças, onde são agora a Câmara, e o chafariz principal e o pelourinho. Por isso, o centro da vila foi redesenhado em função do Morgadio do Eiras, do Morgadio do Marquês de Pombal. Ele depois foi comprando quintas para montantes, isto passa aqui a Ribeira da Laje, é este rio que nós ultrapassámos,
foi comprando quintas para Montante e para Poente, principalmente. E fez uma grande quinta com mais de 200 hectares. Ainda hoje existem cerca de 135 hectares morados e que estão em processo de classificação como património nacional e por isso estão protegidos. Em princípio não vamos perder este património fantástico. E são 135 hectares morados dentro da cidade, onde se consegue fazer muita coisa, desde o vinho, mas também azeite, mel e mais algumas coisas que vamos fazer no futuro. Vamos ali até à Fonte das Quatro Estações. Bem, então retomando aqui a nossa conversa, estamos junto à Fonte das Quatro Estações. Esta fonte é original, claro. Os lagos nem tanto, são do tempo do Ribeiro Teles, muito ao estilo cunibriguense, né? Relembra um bocadinho aqui a influência romana em Oeiras também, que teve presença romana. Não sei se foi isso que inspirou o professor Ribeiro Teles na altura ou não, mas de facto fez aqui este enquadramento com os lagos, com estes tanques, numa zona que não era assim. Originalmente, no século XVIII, este espaço era uma horta ajardinada, onde se produziam legumes e hortaliça de forma ajardinada, né? Ou seja, com um aproveitamento estético da produção agrícola. Com um tanque de refresco, com as quatro estações representadas na estatuária aqui em cima e com uns bancos junto às gárgulas, onde as pessoas poderiam refrescar-se. Por isso, o objetivo é que aqueles bancos sejam para as pessoas se sentarem e molharem os pés e as pernas para se refrescarem durante o verão. O que é muito interessante, isto no século XVIII, no Barroco, começou a aparecer assim umas coisas estranhas também, muito ao desafio das coisas que eram convencionais nos jardins em Portugal. Nós aqui, não sei se estão a ver, tirando aqui a questão dos pássaros, não há vento. São 7 1/4 para o vento. Não sei se repararam, durante o dia teve algum vento, principalmente norte. A esta altura, para o vento. Nós estamos aqui à cota 4, 3,5, 4. Ou seja, estamos quase ao nível do mar. Okay? E estamos em linha reta a menos de 500 metros. Estamos a cerca de 400 metros em linha reta do mar. Aqui a Ribeira ainda sofre influência de marés. Isto é muito importante para aquilo que eu vou dizer sobre o vinho de Carcavelos. Okay? E estamos na base do vale. Este é o ponto mais baixo do vale, junto ao palácio. Depois ainda desce mais um pouco até à praia. E vamos conseguir perceber aqui uma coisa muito interessante. Estes jardins e este espaço onde nós estamos, juntamente com esta rua que aqui passa, conseguimos ter uma noção de unidade de paisagem. Conseguem entender isto que eu estou a dizer? Nós estamos dentro de qualquer coisa. Ali não sentimos tanto isso. Se calhar, junto ao palácio, também não sentimos tanto isso. Aqui nestes jardins e nesta estrada, nós sentimos que estamos dentro de qualquer coisa. Estamos dentro de um vale. Okay? E isto foi planeado. Isto foi planeado e projetado. Na altura, inclusivamente as margens, as encostas deste vale foram trabalhadas, foram modeladas para ter esta sensação de pertença, de unidade. Inclusivamente estas plataformas que vamos ver do outro lado da estrada foram construídas com terras que vieram da Lesíria do Tejo. Imaginem isto no século XVIII, trazerem batelões até aqui a Oeiras e depois com carros de bois vir descarregar centenas de milhares, se calhar milhões de metros cúbicos de terra para construir estas plataformas aqui de terra fértil para produzir agricultura. Okay? E por isso esta noção de paisagem é muito, muito importante e foi trabalhada com esse objetivo. Mas sentem isso? Ou sou eu que sou arquiteto, faz isto, tenho a mania? Não é? Não é? Então vamos seguir ali à... A Isabel já não está a fazer sinais. Não. São 7 1/4. Não, eu disse até sorri. Estava tudo bem. Mas isso é porque é muito simpática. Não. Bem, vou falar aqui só de mais duas coisas e depois abordarmos a adega. Primeiro, aqui consegue-se perceber um bocadinho mais o vale. Estamos a uma cota ligeiramente superior àquela onde nós estávamos, que é de facto a cota mais baixa. E o Marquês de Pombal, quando começou a construir esta sua quinta, tinha aqui duas condicionantes que eram incontornáveis, que é a estrada de Lisboa a Cascais, que é esta que passa aqui,
E depois a estrada de Oeiras-Sintra, que era outra, uma azinhaga, era uma estrada que passava daqui neste sentido, que neste momento já não existe. Existe uma azinhaga dentro da quinta. Mas eram duas estradas reais. Quem é que é de Oeiras daqui? Toda a gente sabe que isto é o sobe e desce, não é? Desde pequenino. E quando passávamos de carro, o pai acelerava para sentirmos aquilo na barriga. E há aqui um sobe e desce. Não sei se repararam. Aqui na Ribeira há uma ponte que sobe a cota cerca de 4 metros acima da cota da estrada e depois desce. E isto é uma estrada real. Ele alterou a estrada real. Mas não podia cortar a estrada real. Porque quem manda é o rei, não é? Naturalmente. Então, mas ele construiu uma ponte em que sobe 4 metros de altura. Para toda a gente ter a noção da propriedade que ele construiu. Isto sou eu a interpretar, que sou arquiteto paisagista, eu tenho um irmão que é historiador e que me diz eu não posso dizer estas estupidezes que não são verdades científicas. Mas como sou arquiteto paisagista, por isso posso dizer. É a minha interpretação. Há aqui a construção de um pelinto que todas as pessoas que transitam entre Lisboa e Cascais têm que obrigatoriamente fazer. E quando o fazem, conseguem ver os jardins, conseguem ver todo o vale com construção e com construções monumentais das cascatas e os tais tanques que vos falei e da produção agrícola e viam outra coisa muito interessante que é aquele edifício que lá está em cima. Estão a ver? Não é o edifício com vidros, é à frente desse. Estão a ver um edifício octogonal. Estão a ver? Toda a gente vê? Aquilo é um pombal. E é octogonal. O octógono é o símbolo do Marquês de Pombal. A estrela de 8 pontas. Com os 4 quartos crescentes é o símbolo do Marquês de Pombal. E ele, na quinta, construiu vários octógonos para marcar a sua presença. É o Marquês de Pombal. E ali, de facto, é um pombal. Não é só um edifício octogonal que representa o Marquês de Pombal, mas é também um pombal para criar pomos. Pomos para produzir estrume, para produzir carne. Também se comia pombo, e bastante. E é muito interessante porque é que ele o pôs ali. Porque é que o Marquês de Pombal foi pôr um pombal no meio da encosta, num sítio onde toda a gente vê. Principalmente as pessoas que passavam na estrada real. As pessoas questionaram, mas que terras são estas? São as terras do Pombal? Não há dúvida nenhuma. Está ali o Pombal. Isto são as terras do Pombal. Não é? E o Pombal é sobranceiro. Não é? Está a um nível acima da estrada real. Há aqui uma hierarquia de poder também muito interessante, que é tudo muito simbólica, e também só sou eu que interpreto, não é mais ninguém. Depois é interessante ver que o edifício da cota mais alta de todas, que é a adega do Casal da Manteiga, onde nós fazemos o vinho hoje em dia, não é um octógono, é um hexágono. E é estranho porque é que ele não fez um octógono. Não é? Um hexágono porque tem outras conotações também políticas, mas que representam a maçonaria. Não é? Por isso, também aqui há uma estrutura de poder identificada. Também sou eu a falar, não é mais ninguém. Okay? Estamos a caminho do palácio, ia dizer do palácio, até parece um palácio, mas é a adega. O Marquês de Pombal construiu a 100 metros do seu palácio o complexo agroindustrial da Quinta de Marquês de Pombal, onde tem no primeiro piso um celeiro, no piso térreo a adega, na perpendicular deste edifício temos o lagar do vinho, atrás o lagar do azeite e naquela chaminé que ali está, naquele edifício quadrangular, temos o alambique. E por cima do lagar do azeite ainda temos a Casa da Malta, onde se reuniam as pessoas para fazer as campanhas agrícolas. E neste edifício nós temos, é um edifício com 70 metros de comprimento e é térreo para nascente e norte e é enterrado para sul e poente. E muito interessante que vem uma colunata com os imperadores romanos em cima, uma colunata que nada disto é feito por acaso. E se pensarem um bocadinho, nós temos no primeiro piso um celeiro e em baixo uma adega. Ora bem, quais são as necessidades de um celeiro? Calor e secura, certo? Para secar as sementes, não é? Os cereais. Por isso, no primeiro piso não temos de ter muito calor e nenhuma umidade. E o que é que nós queremos numa adega? É o oposto, não é? Queremos frescura e toda a umidade possível. E eu acho que isto foi o Marquês de Pombal a dizer ao Carlos Mardel assim, vá, agora desenrasca-te, eu quero isto no mesmo edifício.
E o que é que tu vais fazer para que isto funcione? E é muito interessante, funciona e funciona na perfeição. E o que eles pensaram foi, ok, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de refrescar a adega e temos que aquecer o celeiro. Por isso o celeiro é mais curto do que a adega, por isso tem menos, tem ali um terraço em cima e outro terraço ali, são duas eiras para debulhar os cereais, por isso o celeiro recebe todas as horas de sol do dia, desde a manhã até ao pôr do sol. Por isso está a aquecer o dia inteiro. A adega só recebe horas de sol de manhã. E quando começa a receber sol mais direto, tem uma colunata que lhe projeta sombra neste fachado. E depois ainda, para além disso, tem janelas que se podem abrir, se podem fechar e com portadas que se podem fechar. Ou seja, a quantidade de calor que entra na adega é controlada ou controlável. Okay? E depois pensar, mas por que raio é que ele não enterrou tudo? Um homem que trouxe não sei quantos milhões de metros cúbicos de terra podia ter enterrado a adega. Mas não, ele construiu térrea de propósito para aquecer. E já vamos ver lá dentro porque é que ela aqueceu. Okay? Aqui, isto é o Jardim das Merendas, onde o Marquês de Pombal, nestas duas mesas e nestes dois tanques, merendava. Os tanques são mais fundos do que isto, têm cerca de 2 metros de profundidade, isto é um fundo falso, e eles pescavam aqui. Tinham lá peixe, depois pescavam, depois brincavam. Vamos entrar na adega pela porta lateral, não vamos entrar na adega pela porta principal, porque aqui tem mais lógica neste momento. Queria-vos apresentar a Beatriz, que é quem toma conta da nossa adega. Trabalhou comigo durante muitos anos e agora está aqui mais na parte do turismo. Vamos entrar. Hoje está um dia quente, a adega esteve aberta há muito tempo e sente-se uma temperatura excessiva aqui dentro. Normalmente a adega é mais fresca. Como vos disse, lá em cima, este edifício perpendicular onde nós estamos é o Lagar do Vinho. No topo destas escadas existiam 11 prensas de vara, com 11 lagares, com um portão do lado poente e um portão do lado nascente, onde entrava a uva e saía o bagaço. Não acredito que o Marquês de Pombal fizesse bagaço só. Eu acho que ele fazia na destilaria essencialmente a aguardente vínica para fortificar o vinho que ele produzia, mas, curiosamente, a destilaria não tem dimensão suficiente para produzir toda a aguardente que ele necessitava. Por isso, ele comprava aguardente fora, com certeza. Acreditamos que aqui, para a zona do oeste de Lisboa, que ainda hoje é uma zona rica em aguardentes, nomeadamente a Lourinhã, onde também ainda compramos aguardente para fortificar o nosso vinho. Por isso eu acho que ele fez uma destilaria, o método Charranté, por isso o método de conhaque, dupla destilação, para fazer um conhaque para ele. Eu, se fosse Marquês de Pombal naquela altura, era o que faria. Mas também não há certezas sobre isso, não há textos sobre isso. Mas, efetivamente, sabemos qual era a tecnologia e sabemos que tipo de aguardente é que ele fazia aqui. Depois o vinho, a uva entrava no lagar do vinho, ela era distribuída pelos vários lagares, era prensada com prensa de vara e depois era conduzida por canaletes no chão até estes 2 tanques que aqui estão. Estes 2 tanques não são lagares, são tanques de homogeneização de mosto e daqui iriam para tonéis de grande dimensão, entre os 7 e os 12 mil litros, que estariam arrumados nestes vãos. E depois, onde acontecia a fermentação alcoólica. Daí, depois da fermentação, então passariam para pipas de 500 litros. A pipa é uma unidade de medida, não é um objeto. Uma pipa representa 500 litros. No Porto representa 550. O Marquês de Pombal, inclusivamente, emitiu uma lei que define a capacidade da pipa. E na altura, de acordo com o Marquês de Pombal, uma pipa são 500 litros. E fala-se que, na altura, o Marquês de Pombal, no século XVIII, teria uma produção de 900 pipas anuais, que é uma coisa impressionante. Estamos a falar quase meio milhão de litros por ano. No século XVIII, aqui, nesta adega. Ou seja, não eram 900 pipas guardadas, era uma produção de 900 pipas. Okay? Curiosamente, este tonel que aqui está é um tonel de mogno, do século XVIII, original desta adega, que foi readquirido e que foi recuperado em 2019 para estágio de vinho. Tem uma história gira, depois quem estiver interessado posso contar. Vamos avançar. Aquele tonel que vos falei, também fizemos uma edição especial de mogno,
também de um vinho de 2010. Para mim é um vinho extraordinário, que foi classificado na Decanter do ano passado com 96 pontos, por isso também é um vinho de topo a nível mundial, por isso aproveitem e provem também. E venho aqui mostrar esta janela. E esta janela, e hoje não há vento absolutamente nenhum, e sente-se aqui há uma ligeira aragem que vem dali, agora não sei se sente isso. E isto é o quê? É uma mina d'água. Temos aqui uma mina d'água, uma galeria subterrânea, sempre com água. E isto é a justificação para o Carlos Mardel, ou o Marquês de Pombal, não sei muito bem quem, ter construído a adega desta forma. O facto de termos luz direta, sol direto neste alçado, permite que aconteça o quê? Que a temperatura neste alçado suba ligeiramente em relação a este alçado. Por isso há um gradiente de temperatura no interior da sala. Aqui temos debaixo de terra, por isso a cota do exterior anda perto da cota da abóbada, e enquanto deste lado a cota exterior está ao nível deste pavimento. Por isso, aqui temos um bocadinho mais de calor, aqui um bocadinho menos de calor. Então há um gradiente de 2, 3 graus de temperatura no interior. São paredes espessas, com 1 metro, por isso com uma grande inércia térmica, mas temos as janelas que podemos abrir e fechar e controlar a quantidade de calor. Este gradiente é o suficiente para provocar correntes de convecção neste sentido. E essas correntes de convecção neste sentido, que são muito ligeiras, vão fazer o quê? Vão criar uma pressão negativa à porta desta janela e vai extrair umidade e temperatura. Por isso, aquecendo ligeiramente este alçado, vamos arrefecer o interior da adega, porque vai extrair frescura e temperatura fresca do interior da mina. Isto é interessante, porque é o século XVIII, isto é um sistema de arrefecimento natural, pensado no século XVIII, sem gasto de energia, não é? Só desenhando bem. Eu sou arquiteto paisagista e esforcei-me a minha vida toda para desenhar bem e às vezes estamos a partir a cabeça a pensar em coisas novas e está tudo pensado já há muito tempo. Vamos seguir, porque... só para falar nas pipas, isto não é cenário, estão todas cheias e dão muito trabalho. Isto é provavelmente o trabalho mais difícil de todos. Agora estamos na vindima, acabámos hoje a vindima, de receber uvas hoje, os vinhos estão a ser feitos. Ainda temos 4 vinhos a fermentar, por isso para a semana, em princípio, estabilizarão todos. E é um trabalho difícil, pesado, árduo e técnico. É preciso controlar muito bem todos os processos. Mas para fazer um vinho com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, em estágio em madeira, esta é a parte mais difícil de todas. A gestão de 1500 pipas, aqui estão 900, temos mais 600 no Casal da Manteiga, perto disso. A gestão de pipa a pipa, provar pipa a pipa, é algo que é muito importante fazer. Todos os anos o fazemos de uma forma regular. Ainda tenho fígado, prometi ao meu médico que só bebe em serviço. Não posso... Mas de facto é muito difícil conseguirmos perceber a evolução entre pipas. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos aqui pipas de carvalho português, aqui não, ali um bocadinho mais à frente, temos de castanho, temos pipas que vieram de Sauternes, pipas que vieram de Cognac, pipas que são de carvalho francês, de região de Limousin, da região de Allier. Mas temos aqui várias proveniências de pipas. O mesmo vinho em pipas diferentes vai evoluir de maneira completamente distinta, e nós temos isso de forma muito evidente em ensaios que nós fizemos. E o que é fantástico tentar perceber é, nós todos os anos nós temos no mercado um 7 anos e um 15 anos branco e um 12 anos tinto. E um 7 anos tem vinhos com 7, 8 e 9 anos e o 15 anos tem vinhos com 15, 16 e 17 anos. Nunca vamos buscar vinhos muito fora dessa idade. E quando fazemos um lote de 7 anos, estamos a escolher 50 pipas para fazer aquele lote. Mas vamos escolher 50 pipas num universo de, se calhar, 150. E temos o lote que fizemos no ano anterior e temos 150 pipas e vamos provando, cheirando e provando as 150 pipas para tentar perceber quais são os vinhos das 150 que nós vamos aproveitar para fazer um lote igual ao anterior. E temos que escolher, selecionar muito bem para que depois, quando elas estão todas misturadas dentro de uma grande cuba, o vinho seja igual ao do ano anterior. E por isso é muito importante que o nosso enólogo é o Pedro Sá. Alguém conhece o Pedro Sá? Não? Sabem quem é o Messi?
E o Ronaldo. Então o Messi e o Ronaldo, né? E o Pedro Sá está acima deles. Eu digo sempre isto a brincar, mas é verdade. Ele é dos poucos enólogos portugueses que ganhou por 2 vezes o prémio de melhor enólogo para vinhos fortificados. E ganhou em 10 anos, ganhou por 2 vezes esse prémio. O que é fantástico. Como? O primeiro prémio que recebeu foi pelo trabalho que fez no vinho do Porto. Ele veio do Porto, ele é do Porto, é um dos defeitos que ele tem. Também é portista. E trabalha connosco desde 2011, e por isso o segundo prémio foi pelo trabalho que ele tem feito aqui. O reconhecimento dos pares que o identificaram. E por isso, e é muito interessante, eu faço isto com ele desde 2011, e estamos numa mesa com, imaginem, 150 copos, e pomos os 150 copos todos, com um bocadinho de vinho todos, e estamos ali a provar e cheirar, e provar e cheirar. E ele acerta, sempre. Acerta sempre. E escolhe, não, é assim, é assado. Eu digo, pá, esse não. Eu digo, pá, e este? Não, esse não, deixa estar, Alexandre, está bem. Fiquei. E no fim, se não acerta a primeira, faz uma pequena correção e está feito. E isso é fantástico, ver a qualidade que uma pessoa destas tem que ter um palato extraordinário, tem que ter muita experiência. E por acaso estávamos numa prova uma vez com um colega nosso aqui de Cascais. Estava-lhe a dizer, então, André, o que é que tu achas deste vinho? Ele disse, epá, eu não acho nada. Então, mas claro que achas? Epá, não, eu ao pé de vocês, pá, eu penso aqueles, nos Jogos Olímpicos, aqueles tipos que saltam da prancha 10 metros, não é? E saltam e fazem piruetas, não sei o quê, mergulham e não se espirra nada. Eu sou o tipo que salta da borda e faz uma bomba. Por isso, eu não consigo dizer nada. eu não sou o tipo dos 10 metros, eu salto, se calhar, já da prancha de 1,5 m, e de pé juntos, mas ver o Pedro provar é isso que nós sentimos, é sentir ver um tipo saltar lá de cima e fazer acrobacias e acerta sempre no sítio certo. E este é provavelmente o trabalho mais difícil de todos, é gerir a cascaria de um projeto desta dimensão. Okay? Espero que tenham gostado. Vamos provar os vinhos. Se houver algum problema com o espaço para pipas, proponho a família de acolhimento. Obrigado. Uma pipa, Acho que já há muitos candidatos. Então vamos seguir.